Olá, amigos do Facebook, amigos e amigas do Facebook, Twitter e também do YouTube. Eu sou Ernesto Albuquerque, estamos aqui na Cidadania mais uma vez, nesta sexta-feira, em pleno mês de dezembro. Está chegando o Natal, está chegando o Ano Novo, e nós estamos aqui para mostrar as notícias do dia de hoje, as notícias locais, as notícias nacionais e internacionais, um breve resumo, trazendo aí notícias interessantes. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, também é o Dia Mundial de Luta contra os agrotóxicos. Estaremos abordando aí várias questões com matérias da EBC, da Agência Rádio Web e matérias locais também, tá ok? Previsão do clima, estamos aqui selecionando as notícias para a gente já começar, aguardando que você acesse aí a nossa página, a página da Rádio Cidadania também, tá ok? Já estamos com som local aqui nos estúdios, vamos lá? O musiquinha do Natal já aí, ó, tocando, hein? Feliz Natal, é isso aí. Vamos mais um pouquinho, já está começando, hein, pessoal? Aguarde mais 5 segundos, 10 segundos. Feliz Natal, Cidadania FM. Rádio Comunitária traz informações de nossa localidade. Rádio Comunitária tem espaço para debate público. Rádio Comunitária dá oportunidade para os artistas locais. Rádio Comunitária, é isso aí, né? Rádio Comunitária é muito legal. Eu escuto a rádio da minha comunidade. Rádio Comunitária é cidadania. Agora sim, começando. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 7 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM, 15 anos no ar. Entramos já no mês de dezembro, o Natal está chegando, Ano Novo também. Como será 2018, hein? Terá eleições, terá Copa do Mundo. Aliás, nesse momento, sorteio aí da Copa do Mundo, dos adversários do Brasil e de todos os demais. Se der oportunidade durante o programa, estaremos divulgando aí como ficará a chave do Brasil, se até as duas isso for possível, tá ok? Eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá Oswaldo Titonelli, para os 60 minutos de hoje, dia 1º de dezembro. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos e também os amigos apoiadores. Estaremos mostrando notícias da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também da Agência Rádio Web, além dos blogs informativos, inclusive com informações que um ex-vereador teria sido condenado em segunda instância. Daqui a pouquinho vamos dar detalhes. Também estaremos falando das matérias nacionais e internacionais, o fator Lula para 2018, segundo o Datafolha. Ontem, um depoimento importante de Tacla Duran lá na CPMI, no Congresso Nacional. Finalmente, o STF disse mais médicos foi legal. E quem comemorou isso nas redes sociais foi a ex-presidente Dilma. Tanto falaram, o STF falou, não, realmente os mais médicos, estava tudo em ordem do ponto de vista legal. Também estaremos falando da propaganda proibida do governo Temer, que está vendendo aquilo que não é verdade, a questão da reforma da Previdência proibida, essa propaganda. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes no trabalho infantil no Brasil, uma mancha terrível para todos nós. O aumento de AIDS entre jovens e adultos, hoje é Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Também o aumento da expectativa de vida para os brasileiros. Estamos vivendo mais, que bom, hein, Titonelli? Se seguir a média, passa de 75 anos, que bom.
Também a questão aí do Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos, esse grande problema que prejudica tanta gente. Estaremos falando da previsão do clima para a Estância Turística de Avaré e as principais informações aqui da cidade. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 11 minutos, amigos aniversariantes, Dr. Paulo Roberto Cavano, urologista, Maria Conceição Abreu Oliveira, Jefferson Moreira Pires Batista, Fernanda Bianchini, Denise de Oliveira também aniversaria hoje, Denise de Oliveira Abreu, a Fabiana, ou melhor, o Fabiano Carvalho de Lima, Rogério Donizete Cruz e Ilza e Áureo Pedro da Luz. Parabéns aí, nesse caso, aniversário de casamento. Também temos amigos que estão aí no Face. Vamos dar uma olhadinha. A Valéria Petri, que é nossa colega dermatologista, colega de turma. Tem aí uma carreira brilhante, a doutora Valéria, é aniversariando hoje. O Valdinei Muniz, que trabalha aí na prefeitura. Também o João Pedro Araújo, o Reinaldo Correia, a Regina Vanzo da Costa, a Paola Fabiana, a Cibele Silva, Elisângela Oliveira, Bianca, a Bia. A Bia pode ser Beatriz ou Bianca, né? A Verônica Lima, o Marcelo Rig, a Rosana Craveiro e a Fernanda Bianchini também está aqui entre os amigos do Face também. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens. Já vou agradecendo os amigos que estão acessando o nosso Face aí. Vamos compartilhar com o Face da Rádio Cidadania também. E vamos lá então, já estamos ao vivo aí no Facebook. Deixa eu ver se algum amigo já acessou. Murilo Bizarro, entre outros amigos, já acessou, Murilo, a nossa página aí. Ontem fez 37 anos que nós perdemos o grande Cartola, o Angenor de Oliveira. Não é Agenor, não, é Angenor. Nós fizemos uma postagem com os versos que a Manuela, no Twitter dela, colocou aí: a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida, viu, Titonelli? Fim da tempestade, o sol nascerá. Letra de Cartola, letra e música de Cartola, Sol Nascerá. Uma das grandes músicas do mestre Cartola, que eu sou fã de carteirinha, com certeza. Entre outras postagens que nós fizemos, a questão aí do STF, que decidiu que o programa Mais Médicos foi totalmente ilegal. E olha que falaram, aquela questão da não revalidação dos médicos cubanos, o STF estava dentro da legalidade, está aí, coisas que acontecem. Até quando, na verdade, né, a própria Marisa fez um comentário ontem, quando nós postamos isso, que seria um grande erro se o STF seguisse o voto do ministro Marco Aurélio, negando o prosseguimento desse programa. Realmente é um absurdo. E a própria Marisa ontem enfatizou que foi muito importante a proibição do amianto em todo o território nacional. Mostramos essa matéria ontem aqui na Cidadania. E completou ela: de vez em quando o STF mostra alguma decência. É verdade, está aí, ó, duas bolas dentro aí do STF. E o assunto do dia ontem, embora não tenha sido destaque no Jornal Nacional, não sei porquê, o Tacla Duran depois fez depoimento ontem na CPMI e falou coisas aí complicadas contra o senhor Moro. Inclusive nós temos uma matéria, mas essa matéria que eu postei aqui da agência Rádio Web não detalha muito esse lado do depoimento. Ela falou apenas que as provas que Janot fez contra Temer teriam sido inadequadas, né? Até vou marcar e já vou mostrar, na verdade, essas duas primeiras matérias direto de Brasília.
A primeira delas, na verdade, é uma análise do Datafolha, o presidente do Datafolha, dizendo que quem vai decidir as eleições do ano que vem será, sabe quem? Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, tanto como candidato. Se não for candidato, ele tem um poder de transferência de voto de 26%, viu, Titonelli? Ele fala, ó, o poste é meu candidato, vai ter pelo menos 26% do voto. É o que está dizendo, as pesquisas estão dizendo. E o depoimento do Tacla Duran, também eu destaco já no comecinho do programa. A eleição presidencial de 2018 gira em torno de um personagem principal, Lula. Essa é a avaliação do diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino. O ex-presidente lidera as pesquisas de intenção de voto, ao mesmo tempo em que é o candidato com maior rejeição. Além disso, corre o risco de ser preso e ficar fora da disputa. O diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino, analisa o fator Lula. Ele tem um poder de transferência de votos hoje em torno de 26%. É o número de eleitores que votaria com certeza no candidato apoiado por Lula, seja quem for. É esse poder de transferência de votos que faz a diferença também em relação ao Lula, e eu imagino que isso cresça, vai ser proporcional à dureza da pena que ele vai receber. Se ele aparecer de mãos algemadas, sendo levado para a cadeia, eu acho que isso acaba alimentando ainda mais a simpatia por ele. Mauro Paulino analisou os cenários para a eleição de 2018 em evento na Faculdade de Jornalismo da ESPM. Para ele, a máquina pública, que costuma ser fator importante nas eleições, pode ter um peso menor em 2018. Apesar de o governo federal prever recuperação da economia para o ano que vem, o diretor-geral do Datafolha acha que o tempo é curto para impactar o resultado das urnas. O tempo que decorre entre a economia acelerar e o desemprego começar a diminuir, o poder de compra aumentar, a expectativa de inflação também ficar mais otimista, eu não sei se é suficiente para chegar até a eleição. A última pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente indica Lula em primeiro com 36%. Jair Bolsonaro é o segundo mais citado com 16% e Marina Silva a terceira com 14%. O levantamento feito em 194 cidades com 2.772 eleitores aconteceu em 27 e 28 de setembro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. O ex-advogado da Odebrecht afirmou nesta quinta-feira na CPMI da JBS que documentos da empreiteira usados pelo Ministério Público Federal para denunciar o presidente Michel Temer foram adulterados, ou seja, são falsos. Rodrigo Tacla Duran, que está na Espanha e prestou depoimento por videoconferência, afirmou que os documentos foram falsificados antes de serem entregues ao ex-procurador Rodrigo Janot. Duran afirmou ter contratado uma perícia que demonstrou a adulteração no sistema interno da Odebrecht. Eu estou me referindo aos documentos que eu tive acesso. Esses extratos são falsos e já foram periciados. Esses extratos que foram aportados, eles demonstram que o sistema foi manipulado. A partir do momento que o sistema foi manipulado, antes, durante e depois do bloqueio, as provas, no meu entender, são viciadas. Rodrigo Duran destacou que os documentos foram falsificados antes de chegarem ao Ministério Público. Ou seja, segundo ele, Janot não teria usado de má fé ao utilizar os documentos para constituir uma denúncia contra o presidente Michel Temer. Duran foi convocado para depor a CPI porque é apontado como operador de propina da Odebrecht. O advogado tem um pedido de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro, mas por ter cidadania espanhola, está no país e não será deportado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h19, ao contrário aí do Jornal Nacional e outros jornais, e também dos próprios jornalões, né, que deram pouco destaque para a fala de Tacla Duran. O Twitter está repleto de matérias
a gente está observando até uma coincidência interessante. Ele colocou sob suspeita aí o advogado Zuccolotto, que é muito amigo da mulher de Moro e do próprio Moro, é padrinho de casamento, que teria supostamente cobrado aí 5 milhões de reais para, enfim, ajeitar a vida na delação premiada que ele faria lá em Curitiba. E no mesmo dia, coincidência ou não, a esposa do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, tirou a página na rede social chamada Eu Moro com Moro, viu, Titonelli? Ela tirou. Ali ela fazia, enfim, todo o relacionamento com o pessoal que admirava ou admira esse juiz lá de primeira instância, lá de Curitiba. E ela, coincidentemente, após a fala, que compromete muito, e ela, inclusive o Zuccolotto, que é citado pelo Tacla Duran, foi colega de escritório de advocacia da mulher de Sérgio Moro. Então, tem todas essas imbricações, esses interrelacionamentos, coincidência ou não, ela tirou, agradecendo a todo mundo, tirou a página, já não tem mais a história do Eu Moro com Moro, viu? Pelo menos no Facebook. E também vários jornais, vários articulistas comentam aí que é fundamental, inclusive um deles, que é o Paulo Moreira Leite, diz que o Supremo não pode ficar quieto depois da fala de Tacla Duran. Mas a gente percebe que há, na verdade, pouca vontade, pouca boa vontade por parte do arcabouço jurídico do país para questionar certas atitudes do juiz de Curitiba. A verdade é essa aí. São 13 horas e 21 minutos, vamos fazer a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. É uma sexta-feira, tem um final de semana aí. Estaremos domingo aqui, né, Titonelli? Apresentando as músicas que fizeram a nossa cabeça na Cidadania, um programa aí, eu diria até um programão aí de 4 horas de duração com as músicas que marcaram época. 12 graus de mínima, 27 de máxima, 8 milímetros de chuva é a previsão para hoje, e o sol nasceu às 6h21, vai se pôr às 19h49, umidade relativa do ar entre 50% e 92%. Final de semana também tem um programa muito legal na Casa do Músico, que é a apresentação de Juca Novaes, dia 2, portanto, eu até achei que era sábado passado, e fui até lá, viu, Titonelli? Fui lá, eu e meu filho fomos até lá. Eu achei que era sábado passado, mas na verdade era esse fim de semana, e vamos fazer um esforço para assistir o Juca Novaes às 9 horas da noite, lá na Casa do Músico, lá na Represa, e a Ana Paula Freitas, que é a nossa colaboradora, que é proprietária, junto com o Naor, né, grande músico, seu esposo, que são proprietários dessa casa, que vale a pena conhecer, e tem trazido vários nomes importantes da música popular brasileira para lá se apresentar. O governador libera a verba do DAD para várias cidades do estado, inclusive para Avaré, e também para os municípios, 11 municípios de interesse turístico, que são citados aí na matéria que está no jornal do O Goiê. E todo ato de liberação de dinheiro vira uma pré-campanha eleitoral, né, Titonelli? É mais ou menos assim, vai todo mundo, aquele pessoal que é naturalmente interessado, e aqueles que estão aí simpáticos, né? O governador, que lá estão batendo palma, fazendo aquele auê típico dos eventos aí de liberação de recursos, né? Nada mais que obrigação do governante, mas é mais ou menos aí que isso que acontece, né? Em 10 anos, São Paulo terá rombo de 36 bilhões para pagar a aposentadoria, o que diz o Jornal do Goiê. Câmara aprova a lei que organiza Feira do Produtor Rural. E em tempo recorde, Câmara aprova projeto de lei para conter erosão. Isso aconteceu na segunda-feira, já comentamos aqui até. Usuários perdem a paciência e pedem saída do secretário de Saúde, Roslindo Wilson Machado. E realmente o Roslindo não vai em nenhuma audiência pública, foi em uma apenas, de 3, ficou 10 minutos, não participou, tinha muitas perguntas, os vereadores tinham muitas perguntas para fazer para o secretário, mas simplesmente ele não comparece, ou se comparece em 10 minutos vai embora, sendo que a audiência dura 3, às vezes até 4 horas. Não pode ser assim, né? Tem que participar, tem que responder as perguntas e tem que, enfim, participar efetivamente. Não pode ficar atrás da escrivaninha apenas, né? Então, os usuários, segundo essa matéria do Goiê, estão vendo que a saúde não está
melhorando absolutamente nada. Essa é a grande cobrança e é realmente uma pasta difícil. Não vou dizer que tudo é culpa do secretário, nem a gente pode dizer isso, mas precisa ser mais proativo e tem coisas que é possível melhorar, com certeza. E algumas coisas estão até piorando. O vereador Alessandro Rios cobra a paralisação da obra do túnel da Rua Lagoas. Prefeitura vai debater reajuste após aumento de arrecadação. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. E a outra matéria que acaba envolvendo o ex-vereador Tucão, que foi vereador cassado no mandato anterior. Mandado de prisão contra Tucão deve ser expedido pela Justiça. Veja só a situação do ex-vereador, que hoje tem participado, tem frequentado, eu tenho falado isso na Câmara, muito a Secretaria da Indústria e Comércio, cuja secretária é a esposa dele. Então, eu até perguntei para a secretária, né, qual era a função do vereador Tucão, o marido dela. Ela falou, não, ele apenas me leva, dá carona, leva de carro, faz a função de marido. Foi o que ela disse na Câmara quando nós a convidamos para prestar alguns esclarecimentos lá. O ex-vereador Júlio César Teodoro está vivendo dias de intensa preocupação após a decisão judicial que confirmou em segundo grau sua condenação a 4 anos de prisão em regime semiaberto pelo envolvimento em imbróglio desde o uso do dinheiro público para pagamento de conta eleitoral até a ilegalidade na prestação de serviço para a Prefeitura. Ele teve negado pela Justiça, no dia 29 de novembro último, o recurso que contestava a condenação em primeira instância. Ato contínuo foi determinada a expedição de mandado de prisão. No processo também estão implicados o ex-prefeito Barchetti, além dos réus Mauro Augusto Salles e José Antônio Puleio. No caso de Barchetti, ele teve o recurso parcialmente deferido pela Justiça, teve sua pena reduzida de 4 para 2 anos de reclusão, que acabou sendo substituída por 2 penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 salários mínimos. Já no caso de Mauro Augusto e José Antônio Puleio, o Tribunal de Justiça determinou o desmembramento da ação com emissão de nova sentença. No caso de Tucão, é possível que em breve a Justiça emita uma ordem determinando sua reclusão. Segundo alguns advogados, há a possibilidade de contestação da sentença contra Tucão, no sentido de suspender temporariamente a ordem de prisão até revertê-la. Mas como se trata de decisão de segunda instância, as chances são pouco mais restritas, já que se trata da confirmação da sentença anterior. A que ponto chegamos, né, Teodoro? Veja só que situação do ex-vereador Tucão. Na verdade, o processo teve uma origem em 2004. Teve início, portanto, nesse ano, quando o gráfico Mauro Augusto Salles imprimiu material publicitário para a campanha do então candidato Barchetti, ao custo de R$ 10.500, valor que não foi pago, ficou pendente. Passados 6 anos, em julho de 2010, quando Barchetti se tornou prefeito, em face do impedimento de José Silvestre, Mauro voltou a cobrar a dívida antiga, lá de 2004. Entre eles, segundo a Justiça, houve combinação de se pagar R$ 4.400 através de uma nota fiscal, de forma que o valor fosse quitado pela municipalidade. Com sua antiga empresa fechada, Mauro, conforme a Justiça apurou, entrou em contato com o Puleio, que possuía uma gráfica que, mesmo conhecendo a regularidade da transação, teria fornecido a nota para a quitação da dívida através do pagamento da Prefeitura. Referida nota fiscal, chegou a tramitar na tesouraria, mas foi barrada por técnicos, que encaminharam o fato a Barchetti, que na época teria suspenso o seu pagamento. O caso teria terminado aí. Mas, segundo a Justiça, passado alguns meses, Mauro levou o caso ao então vereador Tucão, que supostamente passou a intermediar o recebimento. A informação é que Tucão teria interesse em vender um carro usado a Mauro, que seria pago com o valor recebido através da nota fiscal entregue na Prefeitura. Diante da solicitação, ainda de acordo com a sentença, foi pedido a Mauro que emitisse nova nota fiscal no valor de R$ 7.980, qual novamente foi fornecida pelo Puleio, pelo José Antônio Puleio, mesmo sem a prestação do serviço. De posse do documento, foi feito o pagamento, do qual foi utilizada para adquirir o veículo de Tucão, conforme anteriormente acertado. Entre os crimes citados estão de pagamento de dívida de campanha eleitoral com dinheiro público, entre outras ilegalidades, que causou a decisão confirmada em segunda instância da prisão de Tucão. Matérias aí que estão
essa matéria, aliás, está no jornal A Comarca. Que embrolho, hein, Vitonelli? Que coisa, hein? Realmente as coisas são complicadas a esse ponto, né? Tony Grassi, obrigado aí, fez um comentário se referindo a esse fato aí. Prefeitura vai debater reajuste após aumento de arrecadação. A Prefeitura de Avaré deverá enfrentar no próximo ano uma situação cada vez mais comprometedora, principalmente com o servidor público que ainda não teve seu aumento de salário debatido e tudo indica que a situação deverá perdurar. A Prefeitura está com a folha de pagamento estrangulada, ultrapassando o limite prudencial estabelecido pela lei e já está em 53,32%, sendo que o prefeito João Silvestre tem pleno conhecimento dessa situação. Então, realmente é uma situação bastante complicada. Essa matéria do Gunhê faz essa análise, mostrando aí que se correr o bicho pega, se parar, como é que é? O bicho come? Está mais ou menos assim. E eu já falei na Câmara, é uma equação que não fecha. Se não tiver responsabilidade, realmente é bastante complicada, né? Nesse momento está tendo lá o sorteio dos adversários da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha, ver se tem alguma novidade aí. Vamos direto a Brasília. STF disse, mais médicos que Dilma implantou foi totalmente legal. E também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência não vai passar, não tem votos. Vamos lá. O Tribunal Federal confirmou que o programa Mais Médicos é constitucional. A ação foi criada em 2013 para melhorar o atendimento na saúde pública. Por 6-2, a Corte considerou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade da Associação Médica do Brasil para questionar a validade do programa. A Corte entendeu que a medida é constitucional, inclusive nos artigos que permitiram a contratação de médicos estrangeiros sem revalidação do diploma e alterações nos cursos de medicina para ampliar o atendimento na saúde básica. Durante o julgamento, a ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça, defendeu a validade da norma e afirmou que a criação do Mais Médicos foi baseada no entendimento de que os estudantes de medicina também devem ter formação para atuar na atenção básica e no serviço de urgência. A ministra também citou que 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica ao cidadão. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Cidadania FM, 60 minutos. O presidente da Câmara afirmou nesta quinta-feira em São Paulo que o governo ainda não tem votos para aprovar a reforma da Previdência. Rodrigo Maia tem sido o principal articulador da proposta em nome do governo no Congresso Nacional. Mas outros líderes da base aliada apresentam um certo desgaste ao tratar do assunto. Rodrigo Maia lamentou que lideranças como PSD, PR e PP tenham adotado um tom pessimista frente à reforma. Diante da resistência, Maia constatou que é notório que o governo ainda não tem votos para aprovar a PEC. Como eu não fiz a conta, eu não vou falar o número, Agora, você conversando, você vê o que o líder do PR falou hoje, do PSD, então você começa a fazer uma projeção do que você está ouvindo dos líderes, você vê que está faltando muito voto para a gente poder aprovar. O presidente destacou, após um evento com empresários, que mesmo com a pressão de outros parlamentares, a reforma da Previdência seguirá sendo a prioridade dele durante o mandato. Deputados muito sambistas, Rodrigo, esse tema é muito polêmico, a palavra Previdência é muito difícil, sai desse tema, não vou sair. A Previdência é que vai garantir o futuro das crianças brasileiras. O presidente Michel Temer lançará uma ofensiva por votos pela reforma. Neste final de semana, ele se reúne com o Rodrigo Maia e outros líderes da base aliada. Temer quer saber quantos votos certos o governo tem pela reforma. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089.
3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 35 minutos, apoiadores culturais dos 60 minutos, além da Farmaguide, a rede e, aliás, a clínica de vacinas do Largo São Benedito. Nós temos aqui a UDI, Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, não é dizendo. Tem 2 equipamentos super modernos, campo aberto, campo fechado. Quem tem claustrofobia vai de campo aberto, né? E realmente é por aí. E o exame sai muito rapidinho, pode ser particular, pode ser através de convênio. Também a NT Chaveiro está conosco, a Paranapanema, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e 997-61-1501. E temos também o Miranda Táxi conosco. Você vai de Miranda Táxi com todo conforto, com toda a segurança. O telefone dele, o WhatsApp também, 997-29-9608. Você faz assim, manda um WhatsApp para o Miranda, através do 997-29-9608, quero viajar tal dia, né? Para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, se combina com ele, ele leva com todo o conforto, segurança e também pontualidade. É isso aí, preço justo, diz ele, né? Tá ok. Parabéns aí pelo trabalho do Miranda Táxi. Estou compartilhando aqui com a nossa página da Rádio Cidadania, agradecendo a Maria Parischi, a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, lá de José Bonifácio. Temos também a Ilza Antônio Brasil, a Toninha De Ângeles, o Antônio do Amaral Rocha, Ondina de Fátima Melo, o Tony Graça, o Silvano Porto, Márcio Alexandre Mourão Matias, o Murilo Bizarro, o Antônio Ferreira da Silva. São os amigos aí que acessaram, amigos e amigas que acessaram a nossa página. Já estamos compartilhando com as demais páginas. Voltamos a Brasília com as matérias da IBC, também com as matérias da agência Rádio Web. Propaganda de Temer com relação à Previdência foi proibida pela Justiça. Por quê? Eu acho que não estava usando os argumentos corretos, né? E também o PIB aumentou um pouquinho, olha só, 0,1%. Vamos lá. A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu nesta quinta-feira a veiculação de propagandas do governo Temer sobre a reforma da Previdência. A decisão partiu da juíza Rosemary Gonçalves de Carvalho. Em caso de descumprimento, o governo terá de pagar multa diária de R$50 mil. A suspensão atendeu a uma ação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que argumenta que as propagandas apresentam fatos inverídicos e não têm cunho educativo, como determina a Constituição. Na decisão, a juíza afirma ainda que o governo promove a desqualificação de parte dos cidadãos brasileiros ao propagar que tem muita gente no Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer da decisão. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. A economia brasileira registrou a terceira alta seguida no terceiro trimestre deste ano, segundo números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. O Produto Interno Bruto cresceu 0,1% em relação aos 3 meses anteriores, alcançando pouco mais de R$1,5 trilhão de reais. No segundo trimestre, a economia brasileira cresceu 0,2%, puxada pelo consumo das famílias. 2 dos 3 setores que compõem o cálculo do PIB registraram um avanço. Indústria e serviços apresentaram crescimento, enquanto que a agropecuária recuou. Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB apresentou expansão de 1,4% no terceiro trimestre de 2017. Segundo o economista e professor da USP, Roberto Troster, por mais que o avanço tenha sido pequeno, o que importa é não andar para trás. É mais ou menos o que estava sendo esperado primeiro, é um número, quer dizer, é maior do que zero, né? O que é muito bom. Parar de andar para trás é uma grande virtude. Na média foi bom, a agricultura andou para trás, a indústria de transformação
subiu um pouquinho, o comércio subiu um pouco, atividade financeira subiu um pouco, consumo das famílias melhorou. Para o ano que vem, Troster acredita que a perspectiva é boa, com crescimento de 3%. A primeira coisa, nós vamos crescer mais do que está sendo projetado. Você tem uma questão que é chamada overshooting, que é quando a economia começa a recuperar daquela acelerada maior. Muitas pessoas, por exemplo, que não trocavam de carro há tanto tempo, começam a trocar, ou de imóveis, o que seja. Então, você tem um impulso adicional. Então, você deve acabar o ano que vem acima de 3%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Fausto. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13 horas e 40 minutos, uma informação aí do sorteio da Copa do Mundo. Cabeça de chave serão os países Rússia, que é sede, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. São alguns dados aí que estão sendo divulgados nesse momento lá na Rússia, quando está sendo feito o sorteio, né? Ainda, logicamente, o sorteio ainda não terminou. São 32 equipes, né? E 8 grupos. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma novidade. Daqui a pouquinho estaremos divulgando para vocês. Vamos às manchetes do Jornal Estado de São Paulo. Em 4 anos, secas e inundações afetaram 55 milhões de brasileiros. Alterações nos padrões de ocorrência das chuvas são indícios de mudanças climáticas, segundo os especialistas. Rodrigo Maia não vê condições para a votação agora da Previdência, já falou aqui na Rádio Cidadania também. Helena Landau está deixando o PSB, ela está descontente, lutei por uma boa causa. Ela é economista e diz que a gota d'água foi o documento Gente em Primeiro Lugar, que deve servir de base à campanha eleitoral e foi elaborado sem a participação de economistas. Portanto, fez beicinho e saiu do ninho tucano. Policiais são presos por ligação com o PCC. 30 policiais civis de São José dos Campos, entre eles um delegado, tiveram a prisão decretada, acusados de tráfico de drogas e ligação com o PCC. Que coisa, hein? A investigação do Ministério Público Estadual identificou pagamentos no valor de R$ 276,3 mil desde 2015 para os policiais que atuavam em 6 delegacias. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né, Didonelli? Não pode, né? Realmente tem que ser punidos. Cientistas apresentaram no Rio ovos com embriões preservados de pterossauros de 120 milhões de anos achados na China. Maduro prende 2 ex-ministros por corrupção. Maduro é candidato à reeleição. Vamos ver o que acontece na vizinha Venezuela. São algumas das manchetes dos jornais. Otimismo com a economia tem pior índice, segundo o Ibope. Ninguém está contente com a situação do Brasil que a gente vê. Inclusive ontem votaram uma coisa que é impressionante. Teve uma votação bastante apertada, 220 votos contra 180, algo parecido com isso, dando vantagens chamado na medida provisória da Shell. Estão entregando o petróleo e o pré-sal para o capital internacional e, além disso, facilitando a vida deles, dando uma anistia de impostos absurda, coisa de bilhões de reais, favorecendo aí as empresas multinacionais e tirando basicamente a Petrobras de lado. Aquele dinheiro, eu vi uma estatística, dizendo que é mais de 50 bilhões de reais, que é dinheiro que iria para a saúde, para a educação, segundo o plano que era anteriormente do governo Dilma. Então esse dinheiro esquece, vai aí engordar e vai gerar empregos lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá na Holanda, talvez lá na China, mas não aqui no Brasil. Então, veja só, o patrimônio brasileiro, na verdade, sendo dilapidado. Essa é a verdade. São exatamente 13h44, voltamos a mais matérias da agência Rádio Web, o Giro Internacional que fala a questão da AIDS. Hoje é o Dia
Mundial de Luta contra a AIDS, e a UNAIDS, que é a entidade da ONU que cuida desse aspecto, está muito preocupada com o avanço da AIDS em todo o mundo. E, na sequência, o trabalho infantil, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes em trabalho impróprio e proibido por lei, mas que infelizmente existe no Brasil. Vamos lá. Internacional. Daniela Franco. Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma epidemia que está longe de ter um fim. Apenas em 2016, 1.800.000 pessoas foram infectadas pelo HIV em todo o mundo. O relatório divulgado hoje pela UNAIDS alerta sobre a situação de homens que vivem com a doença. Os soropositivos do sexo masculino fazem menos os testes de HIV, tendem a começar a terapia antirretroviral tarde e frequentemente interrompem o tratamento. O principal foco da UNAIDS agora são os homens da África subsaariana, onde tem 20% menos de chance de conhecer seu diagnóstico e ainda são resistentes ao uso de preservativos. O Papa Francisco celebrou uma missa hoje para 100 mil católicos em Bangladesh, antes do encontro com refugiados rohingyas que fugiram da onda de violência em Mianmar. Em seu primeiro dia em Dhaka, capital de Bangladesh, Francisco pediu medidas eficazes para ajudar os rohingyas. Ele pôde finalmente falar sobre essa que é uma das crises humanitárias mais graves do século XXI. Na etapa anterior de sua viagem em Mianmar, o sumo pontífice foi aconselhado de não mencionar diretamente os rohingyas para evitar o agravamento das tensões. 10 dirigentes separatistas catalães presos há um mês em Madrid são ouvidos hoje pela Corte Suprema Espanhola, com a esperança de serem libertados e poderem participar da campanha para as eleições regionais em 21 de dezembro. Os 8 políticos e 2 presidentes de associações independentistas respondem a acusações de rebelião, sedição e desvio de verbas para a realização do referendo sobre a independência na Catalunha em outubro, considerado ilegal pelo governo espanhol. A Marinha da Argentina anunciou na noite de ontem que não tem mais esperanças de resgatar com vida os 44 tripulantes do submarino Ara San Juan, que desapareceu há 2 semanas no sul do Oceano Atlântico. Mas as buscas pela embarcação continuam. Em coletiva de imprensa, o porta-voz da Marinha Argentina, Henrique Balbi, declarou que já se passou o dobro do tempo estimado para encontrar alguém com vida no submarino. E hoje tem sorteio das equipes para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A seleção brasileira vai conhecer seus 3 adversários da fase de grupo na cerimônia, que será realizada no Kremlin, sede do governo russo, a partir das 16 horas de Paris, 13 horas pelo horário de Brasília. As 32 seleções estão divididas em 4 portes diferentes, de acordo com a pontuação do ranking da FIFA. Espanha e Inglaterra são as 2 equipes mais fortes que podem cair no grupo da seleção brasileira da Copa da Rússia. Mais informações em nosso site rfbrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Quase 1 milhão de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil no país em 2016. É o que revelam dados do IBGE divulgados nesta semana. De acordo com a pesquisa, 190 mil têm entre 5 e 13 anos e mais de 800 mil estão na faixa etária dos 14 aos 17. Outras 716 mil crianças e adolescentes trabalhavam na produção para o próprio consumo e 20 milhões realizavam tarefas domésticas. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Patrícia Sanfelice, explica que preocupa o número de crianças envolvidas com trabalho irregular. Ela é coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do MPT e cobra políticas públicas para combater o problema. A gente precisa rever estratégias e aí é o papel do Estado brasileiro rever a sua conduta diante da situação da vulnerabilidade dessas famílias, porque uma boa parte, a maior parte das crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho infantil estão nessa situação em razão de vulnerabilidade que vivenciam, né? Então é importante que haja uma alteração de estratégia do Estado e, enquanto Ministério Público do Trabalho, o nosso papel é enfatizar cada
vez mais a ação, tanto investigativa, quando surgem denúncias de trabalho infantil, quanto as ações proativas. Mais de 64% das vítimas de trabalho infantil são pretas ou pardas. Com relação à remuneração, apenas 26% das crianças de 5 a 13 anos recebiam pelo trabalho. No caso das mais velhas, a taxa sobe para 78%. Ainda segundo o IBGE, as principais atividades que concentram o trabalho infantil são agricultura e comércio. Essa situação também impacta na formação escolar. Quase 20% das crianças e adolescentes em situação de trabalho não estudavam. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. 13h51, a Marisa Dickler sempre acompanhando o nosso trabalho aqui na Cidadania. Está hoje em Jundiaí, viu, Titonelli? Acompanhando lá, ela está implantando um jardim lá no hipermercado. Parabéns aí, bom trabalho. A Marisa, que está lá em Jundiaí, e acompanhando o nosso jornal. Vamos dar uma passadinha rápida aqui na Copa do Mundo. O Brasil já tem a Suíça, viu, Titonelli? Tem a Costa Rica, é o grupo E, que é o do Brasil. Já a Argentina pega a Croácia e a Islândia. Falta um ainda, né? Portugal vai enfrentar a Espanha. Pegou o bucho aí. A Polônia vai enfrentar a Colômbia. E temos também que a Dinamarca e a França estão no mesmo grupo. E no grupo A, Rússia, Uruguai e Egito. Pelo menos é isso que nós conseguimos aqui. A Alemanha ainda não localizei aqui que se pegou alguém. Olha lá, a Tunísia vai para o grupo da Bélgica. Senegal, grupo da Polônia. Olha só, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Suécia será a segunda adversária da Alemanha. Desse grupo sairá o adversário do Brasil nas oitavas de final. Aliás, o Brasil estreia no dia 17 de junho. Tá aí, marca na sua agenda aí. E assim por diante. A Islândia estará no grupo da Argentina, já comentamos aí. E daqui a pouquinho ficam definidos todos os grupos. É isso que nós temos de maneira atualizada nesse momento aqui através da internet, tá ok? Mas daqui a pouquinho já completam os grupos, não dará tempo até o final do programa para a gente mostrar todos os grupos certinho, mas certamente daqui a pouquinho já ficam definidos todos os grupos da Copa do Mundo da Rússia. Vai torcer para o Brasil, ô Tonelli? Eu vou torcer para o Brasil melhorar, né? Porque não em futebol, né? Melhorar em tudo, né? Porque tá triste, né? Tá triste, mas em termos de futebol a gente obviamente vai torcer pelo Brasil, principalmente no meu caso aí, que o Tite está lá, né? Vamos torcer para o Tite fazer um bom trabalho e já mostrou sua competência. Enquete do site UOL: o governo não tem votos para a Previdência. Filho de Eurico Miranda, o manda-chuva do Vasco, e o presidente do Fluminense são alvo de condução coercitiva. DEM e PT vão dividir o palanque em 3 estados do Nordeste. Vai dar certamente urticária a algumas pessoas aí. Quando já estou me coçando, viu, Titonelli? Economia no terceiro trimestre teve leve crescimento de 0,1%, já mostramos essa matéria. O que mais que nós temos aqui? Preconceito e julgamento, mulheres com HIV falam sobre as dificuldades, é uma matéria do site UOL. O Flamengo ganhou ontem e vai esquentar a briga por vaga na Libertadores. Marcelinho já abordou este tema aqui no Esporte da Cidadania FM. E para completar, São Paulo e Rio trocam presos das facções criminosas PCC e Comando Vermelho. Alckmin quer 2,5 bilhões de reais para obras que são suas vitrines. Só pensa naquilo, hein? PT gaúcho fecha a chapa majoritária sem Dilma.
e, segundo o site UOL, esse presidente tem menos chance de disputar algum cargo e Dilma diz que apoia Haddad para o governo de São Paulo. Corpo de Ana Maria Nascimento será velado no Memorial do Carmo, ela faleceu no Rio de Janeiro. O Nesp divulga a relação de aprovados na primeira fase do vestibular 2018. PM investigado pela juíza Patrícia Scioli é condenado a 79 anos, juíza que foi assassinada por policiais lá no Rio de Janeiro. Ontem, esculachado no avião, o Jucá, e agora tem um artigo do Reinaldo Azevedo sobre isso, dizendo que é preciso lei pelo direito à privacidade e que puna agressores. A vida é dura de homem público, né? Principalmente fazendo certas barbaridades. Enfim, o iPhone está chegando ao Brasil pela bagatela de R$ 6.999, um telefone celular, viu, Tonado? O iPhone X, ou 10, né? Não sei como é que pronuncia aí. Chega às lojas dia 8, mas a pré-venda começa hoje, está R$ 7.000. Não vou trocar meu celular, não. Vou ficar com o meu mesmo, viu? Já estou contente com ele. Enfim, são as notícias aí da internet. E também a Anvisa recomendou, eu fiz uma mudança, a recomendação da vacina, mudança na indicação da vacina contra a dengue, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com as outras informações. Temos informações de saúde, temos história hoje e também o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o Dia Mundial de Luta contra o agrotóxico. Um abraço a todos, voltamos segunda-feira, domingo, tem as músicas que fizeram a minha, a sua, as nossas cabeças. Um abraço. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo